o versículo de número 14, que eu li aqui nesta noite, há uma advertência solene por parte do apóstolo Paulo aos irmãos da igreja de Éfeso, quando Paulo diz o seguinte no versículo de número 14: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. É interessante nós observarmos que, no tocante em relação à origem desse versículo, de onde esse versículo se deriva, qual é a fonte, qual é a origem, de onde esse versículo se deriva? Há basicamente duas linhas de pensamento. Alguns estudiosos acreditam, creem, que esse versículo 14 ele tem como fonte, origem, ou ele se deriva, ou ele faz alusão, nos remete a Isaías, capítulo de número 60, versículo 1. Quando você chegar em casa, leia Isaías capítulo 60, versículo 1, e você vai notar, você vai perceber que ambos os versículos são similares. Isaías capítulo 60, versículo 1 diz o seguinte: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Perceba que ambos os versículos são similares, e os estudiosos eles fazem menção, aleluia, ou fazem uma certa associação, um paralelo entre esses dois versículos. Primeiro, ambos os versículos, tanto Isaías capítulo 60, versículo 1, quanto Efésios capítulo 5, versículo 4, ambos os textos em contexto imediato fala de escravidão, servidão. Em Isaías capítulo 60, a filha de Sião, que representa a nação de Israel, ela está de certa forma abandonada. O contexto ali é de escravidão, o contexto ali é de servidão, cativeiro, ao povo cativo. A terra fora saqueada, destruída, desolada. O contexto então é de cativeiro, morte espiritual. Em Efésios capítulo 5, versículo 4, o contexto também é de servidão, trevas. O contexto é de, aleluia, servidão, cativeiro, trevas, morte espiritual, que está sendo representado aqui por aqueles que estão jazendo o sono da morte. Aleluia. Segundo lugar, aleluia, ambos os textos, versículos e contexto imediato, percebemos que há uma ordem para aqueles que estão jazendo no sono da morte, para aqueles que estão, aleluia, sendo escravizados em trevas, morte espiritual. Qual é a ordem? Despertem, se levantem, aleluia. Terceiro lugar, aleluia, algo acompanha essa ordem, há um encorajamento, uma esperança que acompanha essa ordem aqui, visto que a luz irá resplandecer sobre aqueles que estão em trevas, morte espiritual, escravidão. E por último, quarto lugar, em ambos os textos, aleluia, em contexto imediato, aquele que fornece a luz, aleluia,
o Senhor Jesus Cristo. Em Isaías capítulo 60, o seu título é Yahvé. Quando Jesus Cristo, em Lucas capítulo 4, abriu o livro do profeta Isaías, ele deixou bem claro que o título Yahvé refere-se a Ele mesmo, o Messias de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui em Efésios capítulo 5, versículo 14, aquele que resplandece sobre aqueles que estão em trevas, aleluia, escravidão, morte espiritual, aleluia, é o Senhor Jesus Cristo. Ele é o único que tem poder para libertar o cativo. Ele é o único que tem poder, aleluia, para transportar aqueles que estão no reino das trevas para a sua maravilhosa luz. Sabe por que você está aqui nesta noite? É porque um dia a luz de Cristo resplandeceu sobre ti. Um dia o Senhor Jesus lá do alto olhou para ti, achou graça em ti e disse: esse eu vou libertar. Aleluia! No tocante, irmãos, lembra para mim que meu sonho, irmão, um pouquinho mais de novo, aqui eu vou colocando minha voz, por favor. No tocante, aleluia, em relação à fonte, à origem, de onde se deriva, então, o versículo 14 de Efésios capítulo 5, há uma outra linha de pensamento. Alguns estudiosos, pastores, creem e acreditam que o versículo 14 de Efésios 5 é uma espécie de fragmento, refrão de um hino cristão muito conhecido na igreja, entre os irmãos da igreja primitiva, o hino batismal, que era entoado, que era louvado durante o batismo, aqueles que faziam profissão de fé, demonstrando que estava abrindo mão, deixando o paganismo e aderindo, abraçando o cristianismo, após deixar as águas batismais, após serem emergidos das águas batismais. Os estudiosos acreditam que eles louvavam um hino de adoração ao Senhor, simbolizando que a velha criatura, o velho homem fora sepultado, aleluia, e o ressurgimento do novo homem, da nova criatura, é uma espécie de refrão de um hino batismal conhecido na igreja primitiva. Perceba então, irmãos, que o apóstolo Paulo está exortando, está advertindo aqui os irmãos da igreja de Éfeso. Aleluia, por quê? Oh glória! Parece-nos que os irmãos da igreja de Éfeso, que foram alcançados pela graça, que foram libertos por Cristo, que foram transportados do reino das trevas para o reino da maravilhosa luz de Cristo, aleluia, voltaram a cometer as mesmas obras que eles cometiam quando estavam nas trevas. Voltaram a cometer as mesmas obras que eles praticavam quando estavam no reino das trevas, sendo escravizados por Satanás.
Se você observar o versículo 3 ou o versículo 4, quando você chegar em casa, você observa, o apóstolo Paulo faz menção, ele menciona, isso é muito sério, aleluia, algumas obras infrutíferas das trevas, aleluia, que os irmãos da igreja de Éfeso voltaram a cometer, aleluia. E eu quero aqui enfatizar apenas o versículo 3. Ele diz o seguinte: olha as obras que ele menciona: fornicação, impureza, avareza, fornicação, imoralidade, impureza, imundícia, avareza, ambas juntas, aleluia, refere-se a todo tipo de pecado sexual, relações sexuais ilícitas. Está em foco aqui todo e qualquer tipo de perversão sexual, porque o apóstolo Paulo fez menção, aleluia, desses pecados, dessas obras infrutíferas das trevas, porque naquela época, aleluia, na cidade de Éfeso, a deusa que era adorada era a deusa Artemis, a Diana dos Efésios. A deusa Artemis era considerada a deusa da fertilidade, aleluia, glória a Deus. Durante o culto a deusa Artemis, os adoradores praticavam orgias sexuais, aleluia, aleluia. O que está também no pano de fundo aqui, naquela época, os gnósticos, aleluia, pregavam e ensinavam que os pecados cometidos contra o corpo não trazem dano algum para a alma, não tem nada a ver. O corpo é essencialmente mal, pecar contra o corpo não traz impunidade alguma para a alma, não traz dano algum para a alma. Aí o apóstolo Paulo, aleluia, ele diz o seguinte, que aqueles que voltaram a praticar essas obras infrutíferas, aleluia, serão julgados pelo Senhor Jesus. A ira do Senhor sobrevirá sobre eles. Aperta um pouquinho aqui, não tem problema não, irmãos. Aleluia. Quantos casais namorados, aleluia, cristãos, que nós vemos, aleluia, nos dias de hoje, aleluia, indo para a cama antes do casamento, e quer que Deus abençoe o matrimônio, e quer que Deus abençoe o casamento. Irmãos, quantos casais namorados, aleluia, jovem, que acaricia as partes íntimas do namorado, da namorada, antes do matrimônio, aleluia, glória a Deus. Oh, irmãos, quantos líderes, quantos pastores, quantos pregadores que estão fazendo a obra de Deus, e depois de deixar o altar do Senhor, cai no pecado da prostituição, se prostitui, até mesmo com membro da igreja, aleluia, fornicação, prostituição, adultério. Sabe o que Deus está nos dizendo aqui nesta noite? Seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Oh, glória, aleluia, aleluia. Deixa eu te dizer algo aqui nesta noite. O teu povo, meu filho, é habitação, é morada, é templo do Espírito Santo de Deus. Aleluia. O apóstolo Paulo, escrevendo a igreja de Roma, no capítulo 12, diz o seguinte: rogo-vos pela compaixão de Deus, aleluia, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável ao Você é templo do Espírito.
noite, nem mesmo esse corpo aí é teu, é emprestado. Oh, o apóstolo Paulo escrevendo a igreja pelas Tessalonicenses, ele deixou bem claro que não apenas a alma e o espírito deve ser santificado, o corpo também precisa ser santificado. Aleluia, glória a Deus. Você é templo do Espírito, dentro de ti há algo precioso que Deus colocou aí. Cuida desse corpo aí, zela desse corpo aí, santifica esse corpo aí, porque daqui a algum tempo, aleluia, esse corpo será transformado. Aí o apóstolo Paulo, ele continua, e ainda no capítulo 5, um pouco mais adiante, ele diz que aqueles que são luz, que estão na luz, eles precisam produzir o fruto, aleluia, da luz: bondade, justiça e verdade. Oh, aleluia! Mas tem algo muito forte aqui nesse texto. Sabe por quê? O apóstolo Paulo chega a dizer, isso aqui é muito forte, presta atenção. O apóstolo Paulo chega a dizer, no capítulo 5, que aqueles que produzem fruto da luz, justiça, verdade e bondade, aleluia! Oh, aleluia! Aqueles que produzem o fruto da luz, o apóstolo Paulo deixa bem claro. Olha o que ele diz, oh glória, aleluia, no versículo 13: todas as coisas se manifestam quando condenadas por aqueles que produzem o fruto da luz. Quando ele diz que todas as coisas se manifestam, aleluia, quando os filhos da luz reprovam as obras infrutíferas, aleluia, ele estava se referindo a pecados. Em outras palavras, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: quando os filhos da luz produzem o fruto da luz, o pecado é descoberto. Aquilo que estava coberto passa a ser visível. Isso é muito forte. Sabe por quê? Naquela época, pastores, em Israel, presta atenção, as mercadorias ficavam, oh glória, em cômodos fechados, sem luz, sem janela, cobertos, sem luz alguma. Quando um consumidor queria comprar, adquirir algum objeto, alguma mercadoria, como peça de seda, como artigo de bronze esculpido, ele pegava o objeto, mercadoria, daquele cômodo, sem luz alguma, e trazia para fora, aleluia, para que aquele objeto, aquela mercadoria, ficasse exposto à luz do sol. Sabe por quê? Quando a luz do sol refletia sobre aquela mercadoria, as imperfeições, os defeitos apareciam. Olha que profundidade isso aqui. Sabe o que o apóstolo Paulo está tentando dizer aqui nesta noite? Aleluia! Quando os filhos da luz brilham através do seu testemunho, aleluia, oh glória, aqueles que estão em trevas passam a enxergar o quão horrível e baixo e vil é o pecado. O pecado passa a ser visto como ele realmente é. Aquilo que estava encoberto passa a ser visto. Aqueles que estavam em trevas, caminhando, aleluia,
as escamas caem por terra, eles são descartados. Aleluia, oh glória, eles caem em si como filho pródigo caiu. Oh aleluia. Sabe o que Deus está te dizendo aqui nesta noite? Talvez tenha alguém lá na tua casa, aleluia, que está, aleluia, descendo ladeira abaixo. Oh, aleluia. Talvez tenha alguém lá que está caminhando em direção à ruína, à perdição eterna. Satanás está pensando que vai destruir ele, que vai destruir ela. Mas Deus está te dizendo aqui nesta noite: eu vou fazer você brilhar, eu vou fazer a luz em ti brilhar. E ele vai perceber o quanto pecado mal, vil, horrível, as escamas irão cair nos seus olhos. E haverá libertação, aleluia, e haverá convicção de pecado. Tu está entendendo o que Deus está te dizendo aqui? Eu vou te usar para frear aqueles que estão caminhando em direção à perdição eterna. Eu vou te usar para refrear aqueles que estão caminhando em direção à perdição eterna. Sabe o que Deus está te dizendo aqui nesta noite? Eu vou fazer a tua luz brilhar. Eu vou fazer alguém acordar naquela casa. Eu vou fazer alguém ser liberto naquela casa através da tua luz. Mas sabe o que é interessante? O apóstolo Paulo também diz que tudo aquilo que a luz ilumina se transforma também em luz. Tudo aquilo que a luz ilumina se transforma, se converte também em luz. Sabe o que o apóstolo Paulo está me dizendo? Aleluia, oh glória, que a luz tem um poder purificador. Não sei se você sabe, mas a medicina descobriu nesses últimos anos que a cura de algumas enfermidades crônicas se dá simplesmente pelo fato de expor o enfermo diante dos raios solares. Aleluia, que proporciona cura. Aleluia, que proporciona mudança. Oh, a luz tem um poder purificador. A saúde na luz. Oh, sabe o que Deus está te dizendo aqui nesta noite? Sabe por que eu te coloquei naquela rua, naquela empresa? Aleluia, porque tem trevas ali. Mas eu vou te usar para transformar trevas em luz. Sabe o que Deus está te dizendo aqui neste lugar? Eu vou te usar